Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre mais umas dos pensamentos, das reflexões aí que eu tenho tido nas últimas semanas a respeito de alguns temas importantes que eu vou vendo tanto nas redes sociais quanto na vida de uma forma geral, né? E esse tema de hoje, que é gaste sem culpa, é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim e, e quero dividir um pouco das minhas ideias hoje com vocês aqui, tá? Por quê, né, que eu decidi fazer exatamente esse vídeo e falar exatamente sobre isso? Porque existe uma coisa que, que é muito pior do que você não ter dinheiro, tá? É você ter dinheiro e não saber como usar esse dinheiro. Tem gente que vive a vida inteira anotando cada centavo, né? Controlando cada gasto, cortando tudo e continua com uma vida muito apertada. E tem gente que faz o contrário, gasta tudo que entra, não guarda nada e vive quebrado, né? Os dois estão muito errados. O problema é que muita gente vive pulando de um extremo para o outro. Então antes a pessoa torrava tudo, comprava tudo que não precisava. Fazia dívida para impressionar sei lá quem e nem ligava muito para ela e tal, essa pessoa, né? E não tinha nenhum tipo de reserva. E nenhum tipo de investimento e nenhum tipo de paz. Aí um dia ela descobre o mundo das finanças, começa a ver vídeos, ler livros, acompanha gente que fala sobre dinheiro e de repente muda totalmente. Economiza cada centavo, recusa um sorvete porque não estava no planejamento, sabe assim? Faz a família sofrer porque não pode gastar nada agora, a gente precisa poupar, aquele papo, né? E começa a se sentir com culpa toda vez que abre a carteira, como se gastar fosse tipo um pecado, sei lá, uma coisa nesse sentido. Isso aí não é uma coisa muito saudável, entendeu? Por que eu falo isso, né? Porque gastar dinheiro não é uma coisa errada. Pelo contrário, né? Gastar dinheiro é uma coisa boa, é uma coisa necessária. Você poupa para poder gastar dinheiro depois com tranquilidade, né? O objetivo não é juntar dinheiro por juntar dinheiro. Não é viver como um monge só para ver o número na conta. Não. O objetivo é viver melhor porque juntou esse dinheiro, tá? E eu não tô falando de ser milionário. Não é isso, tá? Mesmo que você ainda não tenha, sei lá, 10 mil reais guardados, dá para viver desse jeito e com equilíbrio. O importante é a gente tentar buscar esse equilíbrio na vida, né? E eu não tô falando só daquele cara que é milionário, não. Mesmo que você tenha esse dinheiro aí, ou não tenha esse dinheiro, essa regra funciona também para você. Porque a regra, ela é simplesmente muito simples. Ela funciona para qualquer tipo de renda, tá? O que você tem que fazer? Você tem que pagar suas contas fixas, tá? Tô falando de quê? De água, luz, aluguel, internet, transporte. Aí você separa uma parte para investir e mesmo que seja pequena, pode ser, sei lá, 5%, 10%, quem sabe chega até 20% ou até mesmo 25%. E o importante é você criar o hábito, tá? Aí o que sobrar é seu, para você gastar com aquilo que você realmente quer, sem nenhum tipo de peso na consciência, porque como eu já falei, gastar também é uma coisa saudável. Gastar ajuda a economia a girar, entendeu? As empresas a manter empregos, ajuda o comércio local a continuar aberto, ajuda o motoboy a pagar as contas dele, ajuda aquele vendedor para levar comida para casa dele. Então, quando você paga alguém para fazer um serviço para você, claro que você poderia fazer, sei lá, muita coisa sozinho, mas talvez não fique tão bem feito quanto um profissional, né? E ainda você vai perder, sei lá, muitas horas fazendo isso. Agora, quando você quando você paga, você ganha tempo, né? E ganha qualidade de vida, ajuda as pessoas e no fim do dia você ajuda essas pessoas também a pagar as contas delas mesmas, entendeu? Então, muitas vezes, essa pessoa só precisa desse dinheiro para ela ter uma vida melhor e economizar também um pouco mais, tá? Porque o dinheiro parado, ele não alimenta ninguém. Agora, calma. Gastar não é uma desculpa para você ser simplesmente irresponsável. Não é para sair comprando tudo, fazendo dívida no cartão, comprando celular, sei lá, carro parcelado. É para você se sentir bem naquele momento e depois ver que foi uma burrice aquilo que você tomou como uma decisão. O ponto fundamental é o seguinte: se você já cumpriu o básico, você pagou suas contas, investiu, gastar o resto não é o problema. Aliás, você pode fazer parte do teu processo.
Agora pensa no seguinte cenário, você trabalha, paga o aluguel, paga as contas, separa R$ 700 para investir, aí sobra, sei lá, R$ 300, você pega esses 300 e vai no restaurante legal. Compra um presente para você, faz um passeio com quem você ama. Isso não atrasa a tua vida financeira, entendeu? Pelo contrário, te dá motivação para você continuar mais e continuar esse processo. E tem mais, conforme tua renda vai crescendo e você mantém o hábito de investir, o que hoje é caro começa a ficar, ou pelo menos parecer mais barato à medida que o tempo vai passando. É como se você estivesse subindo de nível num jogo. Você começa ali, você pensa 2 vezes antes de comprar um picolé. Depois você para de se preocupar com a gasolina, não fica mais rodando a cidade inteira para economizar alguns centavos ali no litro e tal. Mais tarde, você nem vai olhar o preço do jantar. Um dia você percebe que aquela compra que parecia impossível se tornou uma coisa irrelevante, né? Mas para você chegar lá, você tem que aprender a gastar com consciência desde agora. Porque se você não fizer isso, corre o risco de você crescer financeiramente e continuar com aquela mentalidade do eu não posso gastar. E aí a vida passa simplesmente a você não conseguir mais aproveitar a vida de uma forma geral. Porque dinheiro no fim do dia ele não é um meio, tá? E também não é um fim, ele é um processo, tá? Você trabalha, você paga as contas, você investe e aproveita o que sobra sem culpa. E por que gastar também é parte do crescimento? Porque gastar com consciência compra experiência, qualidade de vida, bem-estar. Isso te mantém motivado para você continuar investindo. Tem gente que acha que liberdade financeira é tipo, sei lá, nunca mais gastar dinheiro, né? Mas liberdade é você poder gastar, só que sem peso. Você vai tomar um café mais caro, vai numa viagem, vai comprar um presente, compra um curso que você quer fazer. Então, assim, o único que você tem que tomar cuidado, você não deveria tomar cuidado de não gastar aquilo que é para impressionar os outros. Você tem que gastar para te agradar, para você viver melhor. E tem outra, você não é uma máquina que só vive para acumular. E por que eu falo que isso aí é uma coisa muito importante? Porque é muito curioso, né? Tem gente que começa a ganhar mais e consegue guardar dinheiro, mas continua com aquela cabeça de antes, né? Tem, sei lá, 500 mil reais e ainda tem... anda, sei lá, 50 quarteirões para comprar uma água que é R$ 1 mais barata do que um lugar mais perto da tua casa, né? Então, para que você economiza? Você economiza para ter dinheiro. E para você não perder tempo e nem paz, né? Tem gente que perde horas na fila do posto porque a gasolina tá centavos mais barata e no fim ela economiza no combustível, mas perde no tempo, perde na paciência, na produtividade. Isso no fim do dia não é inteligência financeira, é só uma ilusão de economia. Dinheiro a gente recupera, o tempo nunca volta. Economia de verdade não é guardar ou só guardar dinheiro, é economizar tempo, energia e sanidade na tua própria cabeça, entendeu? Então aquele exemplo que eu dou, vai no mercado, aí você compra água no lugar mais próximo, vai no mercado, compra a pior marca, quer dizer, você pode ter mais dinheiro, mas no fim do dia talvez você não seja tão feliz assim, entendeu? O valor de uma compra ele é muito relativo ao tamanho do patrimônio, né? E de quem está comprando. Para, sei lá, para quem tem 4 milhões, gastar 40 mil numa bicicleta é como se você gastasse R$ 1.000 numa coisa que você gosta hoje. É proporcionalmente a mesma coisa, entendeu? Então, antes de você, sei lá, criticar ou pensar que você, sei lá, tá jogando o mundo, alguma coisa nesse sentido, você tem que pensar muitas vezes que proporcionalmente você pode ser que seja até mais gastador do que esse exemplo que eu dei da pessoa que tem 4 milhões e gasta 40 mil numa bicicleta, entendeu? O foco não é ficar você repetindo, pô, eu nunca mais pagaria X nisso. O foco é você trabalhar para que esse X não signifique nada para você e que seja mais uma, sei lá, uma bala juquinha na sua vida, entendeu? No fim das contas, o resumo da ópera é o seguinte: você trabalha, paga a conta, investe e depois gasta sem culpa. Esse é o ciclo saudável. Se for para não gastar com consciência, aí não faz sentido poupar. Dinheiro guardado sem objetivo é só um número na tela, entendeu? Então você tem que começar a pensar assim, tá, o que é caro para mim? O que eu posso gastar agora e o que me faz feliz, né? O que eu poderia gastar hoje sem peso nenhum e que não vai afetar o meu futuro, digamos assim. Porque no fim da vida, a vida não é sobre acumular, é sobre você aproveitar. Aproveitar começa agora. Mesmo que o valor seja pequeno, o importante é você ter sempre equilíbrio. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário e a gente se encontra no próximo dia. Forte abraço e até a próxima. Tchau.